Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e hoje, pela primeira vez, eu trago um livro de memórias, um livro de não ficção, um livro autobiográfico de um homem que viveu no século XIX, nos Estados Unidos, um homem negro que nasceu livre, mas que infelizmente passou 12 anos como escravo. Estou falando do livro 12 anos de escravidão, de Solomon Northup. Bem, no meu último vídeo sobre o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, uma amiga inscrita aqui do canal comentou que o personagem principal, Candinho, naquela ânsia de pegar algum escravo fugido, acabou pegando homens livres, negros, e que isso a lembrou do filme 12 anos de escravidão. Eu já conhecia o filme e tenho também o livro que eu ganhei de presente num amigo secreto de um aluno. Aliás, muito obrigado, Lucas. E resolvi então fazer este vídeo sobre o que é 12 anos de escravidão. Como eu já havia mencionado, isso aqui é um livro de memórias, um livro autobiográfico, um livro de não ficção de um homem chamado Solomon Northup, americano do século XIX, nascido nos Estados Unidos, nascido no norte dos Estados Unidos, onde os negros eram livres, e que, por um infortúnio, acabou sendo enganado e tornou-se escravo por 12 anos. Bem, o Solomon era um trabalhador comum que gostava de tocar violino. E uma vez chegaram dois homens brancos para ele e falou: "Cara, nós estamos precisando de músicos para tocar num circo. Você gostaria ou conhece alguém?" E ele então se candidatou e tocou com esses homens em alguns locais. Mas, conforme eles foram passando pelas cidades, eles foram se aproximando cada vez mais do sul dos Estados Unidos, onde a escravidão ainda reinava, e os homens até disseram: "Cara, você sabe que no sul os negros não são livres, é melhor você pegar um documento e andar com ele, para qualquer coisa provar que você é livre." E assim ele o fez. Até que numa noite ele se sente muito mal, na verdade ele foi dopado, foi drogado, e quando acordou já estava num local escuro, obscuro, preso com correntes de ferro no seu tornozelo, com outros escravos ao seu redor. Ele havia sido vendido para um mercador de escravos. E ele tenta argumentar, dizer que na verdade ele é livre, que o nome dele é Solomon Northup, e cada vez que ele diz isso, ele apanha mais ainda do mercador, que diz que na verdade ele é um escravo fugido da Geórgia e que o nome dele é Platt. E ele tenta, mas apanha cada vez mais. E até dito uma frase aqui, que eu gostaria de ler, que é muito forte, muito impactante, que diz assim: "Eu aprendi a necessidade da política do silêncio." Pesado, hein, gente? Há quem diga assim: "Quem cala, consente." Isso não é verdade, porque muitas vezes a vítima, se não se calar, sabe que será calada à força. Cautela com esses ditados populares. Pois bem, então o Solomon é vendido para vários donos. 3 donos, na verdade. O primeiro, um homem até que bondoso, o Sr. Ford, que tinha escravos porque achava normal, foi criado naquele ambiente, mas não os tratava mal e até dava muita liberdade para aquele que ele os tinha. Mas veio uma crise e ele foi vendido para outros 2 vendedores. Se eu não me engano, Tibbets e o outro eu não lembro o nome não. Pois bem, e até é dito aqui que o nome do escravo muda conforme o nome do seu dono. Gente, triste isso, hein? Eu até lembro aqui daquele ativista político, o Malcolm X, que é americano, negro também. Foi contemporâneo ali do Martin Luther King, mas ele ia por uma vertente diferente. O Martin Luther King era pacifista e o Malcolm X, na verdade, pertencia à luta armada. E esse nome dele, X, não fazia parte do seu nome, é claro, mas era uma forma de substituir o seu sobrenome, que, segundo ele, na verdade é uma herança dos seus antigos donos, dos donos das suas gerações passadas. Meus amigos, então vocês percebem que até a identidade e a história ancestral desses homens negros, desses escravos, foram roubadas pelos homens brancos. Meus amigos.
Pois bem, e o Solomon então passa por 3 donos, sendo apenas o primeiro deles até que bom, vamos dizer assim. Mas os outros dois, o cara sofre demais na mão deles. E muitas vezes pensa até em desistir. Ele só não desiste porque ele lembra da sua família, porque ele tinha família, tinha mulher, tinha 3 filhos e tinha aquela esperança de um dia, de alguma forma, conseguir se libertar e voltar para eles. Mas tem uma passagem aqui em que ele faz uma espécie de oração para Deus que é muito triste e ao mesmo tempo reflexiva. Vou ler para vocês. Eu estava desolado, mas grato. Grato por minha vida ter sido poupada. Desolado e desanimado com as perspectivas à minha frente. O que seria de mim? Quem me ajudaria? Para onde deveria fugir? Ó Deus, o Senhor que me destes a vida e implantastes em meu coração o amor pela vida, que o enchestes de emoções como outros homens, vossas criaturas, o encheram. Não me abandones. Tende piedade do pobre escravo. Não me deixeis perecer. Se vós não me protegerdes, estou perdido. Perdido. Tais súplicas silenciosas e não proferidas subiram do mais recôndito de meu coração para o céu. Mas não havia nenhuma voz em resposta. Nenhum tom baixo e doce descendo das alturas, sussurrando para minha alma. Sou eu, não tenha medo. Eu era o esquecido por Deus, parecia. O desprezado e odiado pelos homens. Pesado, né, gente? É nesses momentos de crise que muitas pessoas entram em descrença em relação ao seu Deus e muitos, pelo contrário, se apegam mais fortemente ainda a Ele. Nesses momentos de crise. Eu lembro, com essa passagem aqui, dos filmes do Ingmar Bergman. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de assistir a filmes, mas o do Bergman eu vejo e gosto bastante. E quem conhece a obra dele sabe que seus personagens dialogam muito com a existência ou a inexistência de Deus. E muitas vezes fazem perguntas para ele, olhando para o céu, a câmera olhando para o céu, e a única resposta que se obtém é o silêncio que nos coloca em uma situação ainda mais de solidão, tal como Solomon Northup sentiu aqui. Pois bem, então Solomon passa por esses 3 donos, sendo que no último, eu lembrei o nome agora, é Epps, o nome do último dono. Sendo que com este último ele passou uns 10 anos, se eu não me engano é 10 anos mesmo, numa fazenda de algodão. E o Solomon, ele era um homem assim, muito eficiente no serviço braçal, ele era muito habilidoso, mas em pegar algodão não era. E nessa fazenda, se você não pegasse a quantia desejada, porque existia uma meta para ser pega por dia de algodão, de quilos, você sofria castigo e no outro dia a mesma coisa. E o Solomon todo dia apanhava porque nunca batia a meta. E é até curioso pensar aqui nessa ironia, nessa antítese que é o Solomon negro, escravizado, numa vida absurda, pegando algodão, que é algo macio, algo branco, algo puro, algo agradável, junto de outros escravos, é claro. Mas muitos ali já nasceram escravos. Só o Solomon que era um homem livre e que se tornou um. É até interessante isso porque é uma história que vai na contramão de muitas outras. Você tem várias histórias de homens que eram escravos e se libertaram, mas a do Solomon é incomum, porque ele era livre e virou escravo. E depois, é claro, conseguiu se libertar, porque, como diz o próprio título, 12 anos de escravidão. Foram 12 anos, não foi a vida toda. Eu estava falando sobre essa antítese de imagem, né, do negro pegando algo branco, o algodão, que me lembra, por sua vez, um poema do grande Ferreira Goulart, meu poeta preferido brasileiro, em que ele vai tecendo as origens do açúcar. Eu peguei o poema aqui para ler, é curtinho, muito fácil, muito simples, e dá para associar com essa ideia. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio. E tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Ferreira Goulart. Lembra muito essa passagem aqui, porque o algodão pego pelo Solomon vai ser feito roupa que vestirá os seus donos, seus colonos, os seus algozes. E acontece que o Solomon conhece um outro trabalhador da fazenda, que era branco, era um canadense, homem livre, mas que fazia uns bicos em algumas fazendas. E numa dessas idas, o Solomon entrou em contato com ele e percebeu as ideias desse homem, conversou, contou sua história, e de alguma forma, não vou falar qual, eles começaram a planejar a liberdade do Solomon. E esse personagem, ele tem uma fala aqui que é a última que eu pretendo ler, porque é fenomenal. Esse homem ele era tido assim como bobo por todo mundo, porque num sistema escravagista, você ser contra a escravidão, sendo um homem branco, um homem de privilégios, um homem com todos os direitos, você era tido como trouxa. Defender direito de negro, pelo amor de Deus. Isso naquela sociedade. Se bem que até hoje é assim. Pois bem, e aí numa conversa, num diálogo entre o dono de escravos e esse personagem, ele diz ao dono de escravos: conheço alguns homens brancos que usam argumentos que nenhum macaco em sã consciência usaria. Mas deixemos isso para lá. Esses negros são seres humanos. Se eles não sabem tanto quanto o seu senhor, de quem é a culpa? Não permitem que eles saibam alguma coisa. Você tem livros e papéis e pode ir aonde quiser e cultivar a sua inteligência de 1000 maneiras. Mas os seus escravos não têm privilégios. Você açoitaria um escravo seu se o pegasse lendo um livro. Eles são submetidos à servidão, geração após geração, privados de aprimoramento mental. E como se pode esperar que tenham tal conhecimento? Se por causa da criação bruta não são elevados a qualquer nível, vocês, proprietários de escravos, nunca serão responsabilizados por isso. Se são babuínos ou se estão no mesmo ponto na escala de inteligência que tais animais, você e homens como você são os responsáveis por isso. Há um pecado terrível que pesa sobre esta nação e que não ficará sem punição para sempre. De alguma maneira, o Solomon e esse homem arquitetam e conseguem fugir, conseguem de volta a liberdade do personagem principal aqui, o Solomon. E ele volta para sua família. Não vou dizer o que fizeram, como fizeram, mas vou dizer que, bem, o livro inteiro a gente torce pelo Solomon porque a gente sabe que ele está numa situação muito injusta nos Estados Unidos, que sempre prega a justiça, a democracia, a liberdade, não é mesmo? A gente sempre torce por ele. E depois que ele escapa, no caminho de volta para casa, ele ainda tenta ir ao tribunal e condenar aqueles 2 homens que o enganaram. Mas não consegue, porque nos Estados Unidos, naquela época, dizia que um negro não poderia condenar um homem branco. Não serve nem como prova, nem como testemunho. Então fica
por isso mesmo. Complicado, hein, gente? Pois bem, essa é a história então de Solomon Northup, 12 anos de escravidão. Existe o filme, isso aqui é a capa do filme, tá? Na verdade, isso aqui é uma jacket. Já falei o que é jacket, né? Aquelas capas removíveis, né? Então, ó, você tira aqui. Essa é a capa do filme. Recomendo muito também. Filme bem bacana, muito bem feito. Ganhou o Oscar, mas muito pesado. E assim, quando a gente lê, a gente imagina as situações. Agora, quando a gente vê na tela, é muito mais forte. Mas recomendo também, viu? Tem no YouTube, eu vou colocar aqui a descrição para quem quiser assistir. Recomendo bastante. E o livro também, isso aqui deveria ser lido por todo mundo. Aqui no Brasil nós também tivemos escravidão. Aqui foi o último país a abolir a escravidão. E quando fez de uma maneira desonesta, uma maneira errada, uma maneira vil. Não sabe o que é vil? Já sabe, né? Vai procurar no dicionário. Então, aqui foi feito de uma maneira pior do que lá ainda. Então, nós temos muito a aprender. O interessante é que não é ficção, não é também um livro de história em que os personagens quase não têm nome, são abstratos. Aqui são as vivências de uma pessoa mesmo. Então, recomendo muito. 12 anos de escravidão, Solomon Northup. O filme também, hein? E o Ferreira Goulart também, hein? Bem, se você gostou do vídeo, curte esse tipo de conteúdo, curta o vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sino, essas coisas todas que você já sabe, já está cansado de ouvir outras pessoas falarem. E é isso, muito obrigado e até a próxima.